Bom Olá, dia! bom Bom dia, dia. Mai. Tudo Obrigada. bem? Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Sim, ouvindo muito bem. Obrigada por ter aceito esse convite, de estar aqui compartilhando sua história de sucesso. Você que é uma referência de uma mulher que vai lá, se joga, acredita nos sonhos, passa tantos momentos de desafio como todas nós Sim, passamos, mas você tá lá na frente do seu negócio, fazendo ele dar resultado, fazendo ele dar certo, e você é uma referência, é um sucesso, e mesmo assim, já sendo uma referência, e mesmo já sendo um sucesso, você viu a necessidade de buscar conhecimento, de aprimorar aquilo que você já sabe, e eu queria que você compartilhasse aqui com empreendedoras, tanto as que estão começando, quanto as que já estão no caminho, na jornada. Você que tem uma história muito forte e eu tenho certeza que vai inspirar aqui muitas lojistas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você começou com a sua loja e, independente das vendas que você já faz, os desafios que você enfrentava aí e ainda enfrenta, né, como sim. lojista de moda feminina. Eu falo que empreender, né, Mai, é um desafio, né? Não é para qualquer um, porque os desafios a cada ano muda, veio a pandemia, enfim, então a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando e sempre buscando o conhecimento, né? A única coisa que pode mudar o nosso jogo realmente é através do conhecimento de pessoas que possam nos ajudar. Bom, eu sou a Priscila, as nossas lojas aqui em São Paulo, nós temos 4 lojas físicas e a virtual, né? Somos fabricantes e trabalhamos com o mercado plus size. E trabalha, é uma empresa familiar, começou em 1987 pela minha mãe, eu ainda era criança, né? E Eu não acredito. eu tinha aí 6 anos. E assim, foi através de um divórcio, né, da minha mãe. E ela, assim, eu acho que essa garra minha e da minha irmã vem através da minha mãe, né? Porque ela tem essa fome de querer vencer, ela não vê o desafio. Ela, assim, quando a gente pensa assim, não, não vai dar, minha mãe é daquela que fala, não, calma, né? Calma e não sei o quê. Então, assim, ela nos encoraja muito. E ela, assim, eu falo, seu trabalho, hoje trabalho menos, claro, do que eu trabalhei há 13 anos atrás, né? Ou 10 anos, 5 anos. Mas a minha mãe cuidava tanto da fábrica, quanto da loja, quanto, enfim, de todo o processo, desde a produção do produto, da fabricação, de toda minha mãe cuidava de toda a parte da cadeia inteira, né? E mais das lojas. Gente, hoje eu vejo que é, tipo, inviável, né? E a gente tem fábrica própria, costura interna e corte próprio, né? Então, minha mãe faz as modelagens, né? Então, quem faz as modelagens, minha mãe e o estilo, né? A gente, claro, que dá o espetáculo, manda as fotos, assim, para do que a gente gosta também, mas assim, e ela então, assim, a nossa modelagem, a gente se especializou no mercado plus size, porque é uma necessidade muito grande, né? E aí a gente foi vendo a demanda, que os nossos tamanhos maiores eram os que mais vendiam, né? E também, enfim, é um público realmente, assim, hoje tem muito, tem, mas ainda tem muita coisa feia, elas reclamam, muita coisa estampada, né? Acha que porque todo mundo quer plus já é senhora, né? Então a gente acabou se especializando, hoje a gente começa do 44 e vai até o 54, né? Então, então eu vejo que assim, hoje a nossa empresa é familiar, então minha mãe cuida da produção, né? A gente tem costura interna, né? Que até você fala para minha mãe, terceiriza. Ela gosta de acompanhar toda a cadeia, desde o corte, da compra do tecido, né? Da modelagem. Então, a modelagem ela faz, aí depois tem ampliação, enfim. Então, essa coisa assim, de tecido, eu já entendo bastante, de processo, já fiz corte e costura também, né? Então, assim, eu gosto bastante, é uma coisa que está em mim desde criança. Mas a parte da loja, da venda, isso a minha mãe já delegou totalmente para minha irmã já tem mais de 15 anos, né? Que a gente toma frente. Hoje minha mãe tem 67 anos, então essa parte de tecnologia vai ficando muito mais difícil. E aí a gente assumiu, né, toda essa parte do marketing digital, que mudou muito, né? Então eu falo que hoje, se você não entender um pouco não, você tem que estudar mesmo, né? Entender do marketing, de produtos, de quem é sua cliente ideal, né? O que ela precisa, que nem no mercado plus size. Tem vários nichos também dentro do plus size, né? Tem a moda mais jovem, nossa moda é uma casual, uma mulher mais clássica, uma mulher que não quer mostrar partes do corpo que acha que não tá bacana, não é aquela cliente que
ah, tá tudo bem, eu tô acima do peso, eu vou mostrar, e não é essa pessoa. Então, acho que primeiro passo, a gente tem que saber quem é a nossa persona, né? Quem é meu cliente ideal. Oi, Sempre, mãe? sempre foi plus desde o início. Não, a gente tinha tamanhos pequenos, mas sempre o GG, a extra G, Tamanho. era o que acabava, né? Primeiro. E aí hoje a gente tirou, a gente tinha o 42 e nós eliminamos o 42. A gente começou agora do 44, porque elas falam que há dificuldade. Se você for ver assim, o atacado mesmo, às vezes eles param no 42, né? 36, 38, 40. 44, assim, tem uma demanda muito grande, porque a pessoa às vezes já quer um cos mais alto, né? Uma blusa, não quer barriga de fora, então uma mulher um pouco mais conservadora. Então a gente procura, não é nada fácil, eu falo que é desafiador, né? Trabalhar com esse público, porque é aquela mulher que ela tá com a estima baixa, ela também anda muito, ela é muito rejeitada. E eu acho que é aí que entra o nosso propósito de pegar essa mulher e falar: nós estamos aqui, levantamos essa bandeira, né? De assim, nós pensamos em você, porque realmente a moda ela é, eu vejo assim, você anda, elas falam, eu vou no shopping ou entro numa loja, eu sou rejeitada, eu sou excluída. A pessoa nem sabe se é para mim ou se é um presente, né? Então assim, você vê que a pessoa às vezes te abraça porque você acolheu, fala: oi, tudo bem? Quer guardar sacola? Né? Quer tomar uma água? Quer usar um banheiro? Elas falam assim: como assim? Isso não existe. A gente forma um guarda-roupa inteiro, porque na minha loja eu tenho desde a parte de um esporte fino, de um social até menos, a gente está trabalhando muito essa questão de camisa, um pouco de alfaiataria, porque a minha cliente prioriza muito conforto, né? Em primeiro lugar, é o conforto número um. E para plus size não é tudo do tecido plano que acaba vestindo como a malha, né? Então, assim, então a gente vê que ela entra na loja, se ela gostar e ela achar os produtos, ela não, assim, claro que ela, hoje em dia as pessoas olham, claro, o valor, mas você vê que um bom atendimento, uma boa loja faz total a diferença, né? A E Dulce, oi, Mai. a Dulce, sua cliente de BH, você é em São Paulo, né? Ah, Tá, sim. tá A pertinho do... aqui, Dulce, eu tô em Betim. Olha aí, ela tá comprando com você online, né? Vê a importância do propósito bem definido. Vocês, quando a sua mãe começou, existe alguma história por trás especial, algum histórico? Ou vocês encontraram isso no meio do caminho? Ou assim, eu abri e comecei a trabalhar com moda porque eu gostava, mas no meio do caminho eu fui entendendo melhor a cliente, fui vendo que era mais do que só vender um produto. Ou não, ela já começou, não, eu quero começar para ajudar ali as mulheres. Não, Ela Mai, já ela começou, tipo, dando. Eu falo assim, que era um tiro para todo lado: infantil, masculino, feminino, tamanho pequeno, né? E aí, assim, com o tempo, a gente foi percebendo que a demanda maior era pelo mercado plus size, né? Então a gente se identificou muito com essa cliente, né? Com essa pessoa, uma porque minha mãe é plus, minha irmã é plus, eu também não sou nada magrinha. Então, assim, a gente foi se identificando da dificuldade, como é duro, que nem a gente tem uma loja lá na José Paulino, se você andar, as pessoas entram, não tem provador, são maltratadas, não pode entrar comendo, bebendo, não pode usar banheiro. Então, eu acho que assim, tudo isso você vai agregando e a gente prioriza o nosso cliente em primeiro lugar. A gente quer, assim, a gente quer ver essa mulher sendo amada pelo mercado, né? Porque é muito triste você entrar num lugar, a minha irmã veste 50, ela tem 46 anos. Então ela fala: Priscila, é muito triste você andar um shopping inteiro e você não ver uma peça que te sirva. Você andar a rua inteira é frustrante, né? E assim, e a maioria das marcas não querem essa mulher, não tem esse olhar, né? De cuidar, de abraçar, de falar: não, eu existo. Então a gente vê que a gente tem um propósito com essas mulheres, né? De realmente acolher, não apenas vender uma roupa, mas que a gente possa fazer a diferença na vida delas. E assim, a nossa jornada é muito linda, porque foi através do divórcio que minha mãe começou, trabalha as três juntas. Então, assim, é como se fosse uma jornada de herói, né, Mai? De você começar, de você não ter recursos. A gente quebrou também em 2009, a gente fechou todas as lojas, chegamos a ter 9 lojas, né? E aí, assim, por falta de gestão, por falta de processos, por você também ir crescendo, inchando muito, né? Às vezes eu vejo também muita lojista. Hoje eu penso muito, assim, a gente está com 4 lojas. Na pandemia a gente fechou uma, mas assim, as pessoas até falam: ai, monta a loja aqui, monta a loja colar, vem para assim, tem uma cliente que tem mais de 150 peças que mora em BH. Quando eu for no seu curso agora em junho, eu quero marcar até um encontro com ela, porque eu maravilhosa, quero, eu quero perfeito. muito conhecer, sabe? Mas ela compra todas as peças que a gente lança,
Ela falou, acho que está passando de 150 em um ano, assim. Ela falou, Priscila, assim, tudo que a gente lança... Então, a gente vê que, assim, hoje o online favorece muito. E o online é um outro braço, né, mas, assim, loja física, eu falo, é uma coisa e o online é outra. Você tem que estudar... Porque a física, você abria a porta, hoje também já não é mais. Você abria a porta e a loja vendia. Hoje também você tem que trazer o público para dentro da sua loja, né? E o online, você tem que estudar, você tem que saber um pouco de... Você tem que arrumar um gestor de tráfego, você tem que ter boas fotos, você tem que ter uma boa plataforma. Então, eu vejo que para você expandir, às vezes a gente não está nem bem estruturado, né? Sua loja funciona bem, a tua equipe vai bem sem você lá dentro, que nem eu tô aqui fazendo a live e minha loja tá lá, as 4 lojas estão abertas, tem funcionário, então assim, a loja depende de você, a tua equipe tá redonda, a tua loja já tem um bom faturamento, que às vezes a gente quer naquele, sabe, Mai, naquele fã, tô vendendo, já quero ampliar. E aconteceu isso com a gente e não deu certo. Então a gente tem que ter muito essa visão de primeiro criar raiz, né? Como se fosse fincar mesmo na rocha, né? Não numa areia que vem um vento e te derruba. Então, eu acho super importante isso. Primeiro, e criar equipes, né? Que eu vejo assim, eu fui no seu curso, né? Que foi o ano passado, em maio, e aí, assim, eu vi muitas lojistas que às vezes não tem uma despesa, não sabe quanto a loja custa, não sabe o faturamento, não está informatizada ainda. Então, você não tem como expandir se você não está fazendo o seu arroz com feijão bem feito, né? Você ter a tua equipe, assim, não dá para nem ter, comece com um funcionário, né? Porque a gente às vezes é centralizador, a gente não quer delegar, né? Eu digo até por mim, foi muito difícil. Mas hoje as minhas vendedoras fazem as vitrines, eu ajudo no visual merchandising, sempre que eu gosto de. Eu tenho essa visão maior das cores, que inclusive me ajudou muito através do seu curso, né? A questão das cores, a questão dos estilos universais, que eu não tinha essa noção do que a minha cliente casual, qual é o estilo dela, quais as cores, quais as estampas. E isso no seu curso, só aquele módulo, o curso tá pago, né? Que a gente assim amplia a mente e assim a questão das formas físicas, o VM, consegui reformar minha loja, né? Através também do seu curso, como arrumar as araras, né? Como é, harmonizar as cores. Então, eu acho super importante a busca do conhecimento, né, Mai? O ideal é que antes da gente abrir, a gente fizesse o curso, né? Mas, assim, quando a gente já está no caminho, aí a gente vê, não estou vendendo, fulano... E, assim, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente vendendo. Então, eu acho que se a gente não está, se tem gente na nossa área que está, o problema está em nós, né? Então, a gente tem que reconhecer, voltar. E hoje existem mentores, né? Como você, que está aí para nos ajudar, tem cursos. Hoje a gente teve a aula de fevereiro, foi maravilhoso, né? Que assim, você já traz toda a campanha, as estratégias. Então, eu creio que assim, claro que hoje o mercado está te exigindo muito mais. Eu penso que amadores não ficarão. A gente tem que ir atrás de conhecimento, se atualizar, se modernizar, porque eu digo até por nós. As pessoas até falam, mas você tem 36 anos, tá? Mas hoje em dia não quer dizer nada. Pode chegar uma pessoa com 1, 2 anos, 3 anos. O que muda o jogo é o conhecimento, né? A pessoa que entrou no mercado, ela tem conhecimento, ela vai atrás. Eu mesma entrei no teu curso, Mai, porque eu achava que eu não tinha elementos suficientes para mostrar um provador, para falar de um look. Estava muito raso, né? Isso é lindo, isso é bonito, né? Eu não tinha informações de cores, de formas, de como apresentar um look, né? E, assim, eu acho que essa questão do provador, que você enfatiza muito, super importante. E eu, com as meninas lá no seu curso, eu comecei a falar, gente, uma planilha básica no Excel, ou uma planilha no caderno, né? Porque a gente às vezes fica tão focado no lucro, né, Mai, na venda, e a gente não foca na despesa. Às vezes a gente tem como contratar uma pessoa, né? Então a gente assim, não tenho condição, sou só eu. Mas assim, você sozinha por um tempo, ok, também comecei. Teve loja que eu abri que era o primeiro dia eu sozinha, eu e Deus. E depois a gente tem que ir, né? Não, eu preciso de pessoas. Sem pessoas a gente não tem como crescer, né? A gente precisa, vou colocar uma, depois o que eu posso fazer? Que nem hoje, eu preciso de uma social media, né? Eu vejo que tá me fazendo muita falta, porque as redes sociais, o meu foco hoje maior, eu falo, sabe, Mai, é cuidar do meu Instagram. Porque é o que me traz cliente para minha loja. Eu tô na loja, as pessoas vêm, me abraçam, eu te sigo, eu te acompanho, gosto do seu trabalho. Aí eu fico, gente, só vende na rede social. Porque o fluxo de shopping, mesmo aqui em São Paulo, e fluxo de rua, mesmo numa José Paulino, é baixo, né? Hoje, assim, depois da pandemia,
a gente vê que assim, a gente tem que ser ativo. É o que você fala, você está passivo ou ativo? Você tem que ir atrás do teu cliente, né? Você que tem que, né, fazer com que tua rede social cresça, divulgar os teus produtos, procurar depois um gestor de tráfego. Acho que a gente tem que ter algumas prioridades, né, Maia? Assim, bem claro, que nem hoje eu e minha irmã já vimos que assim, a gente recebe muito direct, até vi que você estava falando do lançamento que você pega pessoas para te ajudar. A gente procura responder super rápido, né? Então, assim, tem essa questão de você ser rápido na resposta, porque o cliente ele tá ali, você faz uma live, é uma campanha. Então, eu acho que então a gente viu que o nosso gargalo hoje está aí, né? Que a gente quer lançar, divulgar, colocar coisas no feed, os stories, eu tomo praticamente conta de tudo. Então, assim, isso já é um trabalho imenso. Não, se você for ver, só o Instagram, gente, já é um trabalho. Né? Já não daria nem para a gente mexer com loja, com vitrine, com mercadoria, com fornecedor. Né? Então, assim, a gente tem a parte toda de malharia, fabricação nossa, mas a gente tem uma parte de moda praia, que a gente não tem maquinário, e jeans, que a gente tem nossos parceiros, né? Então, é muito desafiador, sabe, Mai? Porque assim, mas o que é bacana, meu estoque não sobra, eu cuido muito bem do meu estoque, né? Eu consigo, faço meu inventário, eu consigo chegar na loja, se eu tô na loja, eu vejo, perdemos venda, já corro para entender, estamos perdendo venda, às vezes a equipe não te avisa, né? Então eu gosto também, por mais que eu cuido, eu fico pelo menos uma, duas vezes por semana dentro do ponto físico, para até saber quem são essas pessoas, da onde estão vindo, conhecem a marca, não conhecem? Acho que a sondagem foi aquilo que você falou, que aí você manda por aqui a gente manda um Google Forms, um formulário, mas se você está na loja física, eu quero saber. Não, eu vim do Google. Tem gente que fala, não, achei no Google. Ah, eu vim da rede social. Então eu quero saber, não, passei na porta, me chamou a atenção. O que que te chamou a atenção? Eu quero saber. Né? O que que te chamou a atenção? Me chamou a atenção a vitrine, me chamou a atenção que seu manequim, a roupa é diferente da rua inteira. Porque o Bom Retiro tem um perfil, né? Então, como eu gosto de ficar muito lá, porque assim, vem gente do Brasil inteiro, somente de sábado, o fluxo é muito grande. Então, é um dia que eu gosto de tirar para estar ali no meu ponto físico e acompanhar o que está acontecendo, né? Como a equipe está atendendo, como que está abordando, né? Assim, se está falando alguma coisa, eu já vou marcando no bloco de notas. Gente, trabalho com bloco de notas, listas, porque senão a gente esquece, né? Então, eu abro meu bloco de notas, mas ali eu já vou. Então, para mim, eu vejo assim, que mesmo eu já tenho um faturamento muito bom, mas apesar que depois do seu curso eu consegui 50% de aumento, não cheguei, não cheguei a dobrar, que eu tenho que pegar essa placa 2x, viu, Mai? Mas é isso, você já está num nível que você está ensinando muitas pessoas aqui. Eu acho que vale cada um que está aqui entender o seu momento. Não Sim, esperar, porque você deu várias sacadas aqui que eu anotei. Primeiro, ela tem 36 anos de loja, então você que está começando agora, ou tem 5, 10, 15 anos, e às vezes está nessa fase de encontrar o seu público ainda. Ela também começou tentando vender de tudo, e acaba acontecendo isso. Só sim. que caminho, ela foi percebendo o mercado e foi vendo que tinha mais performance. Então, você que está aqui, sacada que ela deixou, não sei se você prestou atenção, comece a analisar as suas vendas, analisar como que o público está reagindo em relação àquilo que você vende. Então, ela identificou que ela estava vendendo mais o plus size. E que bacana, olharam para elas e as nossas, né, a sua mãe, você disse que ela é plus size, e aí ela começou a se identificar com a persona. Então, ela Sim. começou moldar segundo as necessidades. E ali a loja foi deslanchando cada vez mais. Ou seja, tudo é um processo. Ela nichou a loja. Olha que sacada importante que ela deixou para você. Porque ela quis, e eu vejo isso também, tá, Pri? Muitas pessoas é assim, Mai, eu vendo roupa feminina. Você acha que eu posso começar a trazer sapato? Acha que eu posso Já fiz começar a isso, Mai. Já pus sapato uma furada. XXX. Mas eu comecei com isso. Mas sabe, eu tô pensando, e se eu trouxer a estilo XXX? A sacada que você trouxe aqui é o seguinte: faço feijão com arroz bem feito, também já fiz isso várias vezes. Hora que aquilo estiver funcionando, se tiver demanda e oportunidade no mercado, agregue. Mas não seja ansiosa. Trabalhe Sim. tudo aquilo, escale aquilo. Senão você vai dividir energia, dividir orçamento no desespero, tentando acertar. Mas tentar acertar é saber para quem você quer vender. Você identificou o seu público, acertou e você subnichou o plus size. Então, o nicho é um mega É, um diferencial. nicho do nicho, eu falo ainda, né, Mai? Eu acredito muito. E você subnichou ainda no estilo. Né? Você Sim. faz, mas Porque eu ainda não, tem.
isso. Sim, eu não trabalho com uma moda sensual, também não trabalho com uma roupa de festa. Às vezes eu queria assim, ah, tem roupa para casamento? Aí assim, a gente queria ter. Mas não é o meu perfil. Minha cliente é a casual, é a do conforto, é a moda do dia a dia, do trabalho, da viagem. Então, assim, não dá pra gente querer abraçar tudo. E outras vezes aquele produto ele fica mais parado, o giro dele é muito lento, ele vai pra curva C. E aí você tem que bancar aquele estoque, depois você tem que queimar o produto, aí já colocamos pijama. Entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que ter muito prático no que. Às vezes ela fala assim: ah, não vou investir. Aí entra um pijama e uma roupa, às vezes a pessoa fala: não, vou comprar a roupa. Então, assim, você tem que saber muito para o que que ela quer, né? O que que ela almeja, quais são as necessidades dessa mulher. Eu acho que o pulo do gato, Mai, tá aí, de você acertar a persona, né? E entender os seus produtos, né? Assim, tecidos, modelagem, o que disfarça. Então, acho que é muito importante você entender para quem você quer vender, né? Quem é essa pessoa? Me identifico e não pensar no teu gosto, né? Apenas, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Não, eu sempre olho com a mente da minha cliente, né? Assim, não, isso ela usaria, isso ela não usaria. Até quando às vezes eu vou no fornecedor, a pessoa fala, nossa, mas você é muito rápida, a gente não consegue fazer a sua cabeça. E não adianta também falar, ah, isso tá vendendo. Tá vendendo para quem? Porque às vezes pode estar vendendo para o mercado, que o mercado não é o meu público, né? Então, acho que isso é muito bacana, da gente ter muito bem definido. E você já faturando bem, e você vê a mentalidade, né, gente? Assim, ela já fatura bem, ela poderia estar num lugar engessado de tem 36 anos de loja, já tenho cliente, já tenho 4 lojas, já faturo bem, conhecimento, internet, estratégia, ser especialista, para quê? Você poderia assumir esse lugar de vaidade nesse sentido, mas Sim. não, você está focada no cliente, e você está focada no mercado, você entende que é importante se posicionar e acompanhar as mudanças. Como que você chegou aqui no Instagram? Como você me conheceu? Foi através de anúncios? Você participou de treinamento gratuito? Mas eu, na verdade, eu te vi em algum anúncio, te seguia, mas não acompanhava. Mas aí teve em algum momento, ano passado, em janeiro, que me chamou a atenção. Eu participei das 4 aulas, né? E na primeira aula eu falei, meu, do jeito que você apresentou o produto, do jeito que você falava, do jeito. Então eu falei assim, é isso que eu quero para mim. Eu preciso, porque eu cheguei até a fazer curso em Curitiba é, de consultoria de imagem e estilo, mas nem a aula que eu assisti sua, de ponta cabeça, de estilo, não chegou nem um dedinho de 2 dias de curso que nós fizemos lá. Então, assim, eu saí muito frustrada, porque saí de São Paulo, fui para lá, gastei com aéreo, com hotel, e a entrega foi péssima. E aí, quando eu vi você falando de tudo que tinha dentro da plataforma, e outra plataforma é maravilhosa, né? Eu falo que eu tenho outros cursos online, mas aí falei, não, agora eu vou focar no curso da Mai, né? Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado. Quem a gente segue, pra gente não ficar com a mente obesa, né? Porque eu também passei por esse período de querer e a gente não coloca nada em prática. Então eu falei, não, eu quero o curso dela, vou seguir a metodologia, né? Porque se é você, e eu não vou ficar olhando outros Instagram, o que outros estão falando, porque senão a gente se perde e dá aquela sensação que a gente tem conhecimento e não pratica nada. Então, uma coisa que eu fiz, aí quando eu falei, não, eu vou entrar, aí eu já participo das aulas, procuro estar no ao vivo, porque também essa coisa, ah, não vou assistir, não assiste. Falo, a gente tem que se propor, não, a não ser que tenha algo, né, que aconteça, mas assim, se comprometer na sua agenda. Hoje, para mim, qual a minha prioridade? É o seu Instagram, é o curso da escola, Moda com Propósito, é estar nas aulas ao vivo, né? Então, assim, é estar nesse ambiente de lojistas, porque o curso que a gente foi lá em junho, presencial que você fez, foi maravilhoso, essa troca, esse network, porque nós somos muito sozinha, né, Maia? A gente não tem colegas de trabalho, porque nós temos funcionários, eu tenho ainda minha mãe e minha irmã, que às vezes eu tô com dúvida, ai, demito, não demito, tô com um problema. Com quem que a gente vai falar? Se a gente não tem amigos, né, assim, no sentido de colegas, não tem. Então, suas colegas têm que ser quem? Os lojistas, né? E eu penso que esse é o melhor ambiente para nós estarmos, mentores, lojistas. Então, essa mentalidade de estudar. Minha mãe também sempre estudei em escola pública, né? A minha vida inteira. A gente tinha uma vida muito difícil, mudamos mais de 14, 15 vezes, não tínhamos casa. Então, também essa vontade de querer mudar de vida, de vencer, isso eu tenho muito forte dentro de mim. Aonde eu estava, onde eu queria chegar, graças a Deus, já me sinto que cheguei, mas sei que eu posso ir muito além.
Mas, assim, eu acho que isso, Maia, assim, é o que eu falo. São escolhas. A gente tem que saber qual é o nosso fácil e o nosso difícil, né? A vida fácil vai ter uma decisão difícil. Uma vida difícil vai ter uma decisão fácil. Então, eu penso que a gente tem que se posicionar o que nós queremos pra gente. Porque vai ser muito difícil mesmo. A jornada de empreender, ela não é fácil. Ela é muito desafiadora. É momentos de altos e baixos. É momento que a gente pensa em desistir, né? Então, assim, aí a gente para, ora, ou coloca um louvor, Senhor, me ajuda, ouve um mentor que te impulsiona de novo. Por isso que eu creio que o network, o ambiente faz toda a diferença, né? Então, eu sempre, faz uns 5 anos, sabe, Mai, que eu comecei, que eu já vendia muito bem, mas eu não tinha conhecimento de rede social, eu não tinha conhecimento de marketing digital, eu não tinha conhecimento de moda, e de uns 5 anos para cá, e depois da pandemia também, eu não gravava, era muito ruim, né? Então, assim, ninguém começa bom também. Eu falo, nada vence a disciplina de fazer todos os dias a mesma coisa, né? Então, assim, você não é boa? Faz todo Sim. dia, né? É que nem cozinhar, você vai ficar bom, né? Então, assim, ninguém começa bom. Então, eu acho que isso é super importante de você se desafiar. Tem dia que eu falo, ai, não tô afim. Eu falo, é nesse dia que a gente tem que mostrar que não, eu vou fazer, né? Não tô legal, não vou aparecer, mas eu vou mostrar minha voz, eu vou gravar minha vitrine, alguma coisa. Porque essa conexão, a constância, né, Maia? É uma coisa que todo mundo fala, tem que ter constância. Não é aparecer hoje, daqui 15 dias, um mês, aparecer de novo. Não. O cliente, ele quer esse relacionamento, porque a rede social, ela é um relacionamento, né? Então, eu vejo que as pessoas chegam... Esses dias a cliente chegou em mim, fui almoçar no shopping, voltei, ela me abraçava, Maia. Eu falei, meu Deus, eu não conheço. Aí ela, eu te sigo, eu vi sua viagem, assim, sabe quando você vê que tem amor, tem carinho, as pessoas torcem por você, as pessoas querem o seu bem, né? Então eu percebo assim que como é importante a gente estar ali, a gente mostrar, a gente compartilhar algo que seja estratégico, que faça, que dá para agregar, né? Também a gente tem que tomar muito cuidado do pessoal dentro do Instagram da loja. O que que é bacana, o que que a gente pode mostrar, essa coisa que você fala do posicionamento também, né, Maio? O que que aquilo vai gerar? Então, eu não tinha esse olhar, né, de posicionamento, das estratégias de ter assertividade. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né, de você ser mais estratégico, ter mais profundidade. Então, para mim, Má, eu creio que assim a escola e é um ambiente muito bacana, porque a gente também tem um grupo lá do Facebook, que aí tem as trocas. E assim, tem algumas lojistas que a gente virou amigas, que a gente trocou zap, a gente dormiu no hotel junta, lá no seu evento. Então, assim, aí depois na mesa, durante o almoço, a gente acaba compartilhando. Ah, você vende quanto? Você não sei o quê. Menina, mas o que que você faz? O que que é isso? Né? Quais são as dificuldades? Então, eu percebo, sim, que às vezes o lojista ele também não quer crescer, né, Mai? Ele quer ficar naquela zona assim, não, eu sou a eu presa, né? Por um tempo eu acho ok, também já fui. Mas quanto tempo eu vou ser uma eu presa? 1 ano, 2 anos? Depois, assim, é que nem um bebê, né? Eu vejo que uma loja é um bebê. Ela começa, depois ela vai virando uma criança, um adolescente, ela precisa adultecer. E assim somos nós, né? Então a gente precisa tratar uma empresa com seriedade, né? De falar, não, esse negócio aqui, ele tá aqui, tem um propósito, mas eu também preciso ter vida, porque eu também, eu acho que, além de tudo, Mai, tem esse lance de buscar estudo, mas eu também comecei a investir no meu desenvolvimento pessoal, como pessoa. Então, hoje eu priorizo o quê? Minha qualidade de vida, além da empresa, né? Minha atividade física, é um tempo de café da manhã comigo e com meu esposo de manhã. E graças a Deus que eu posso por isso. É através da minha loja que eu posso falar, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer alguma coisa para mim. Sabe, hoje eu vou trabalhar de casa. Então, acho que a gente tem que buscar isso, porque isso é muito grande. Você fala assim, nossa, uma empresa adulteceu, ela anda com as pernas, né? Eu preciso ficar mais no estratégico, não no operacional. Acho que o pulo do gato também tá aí, Mai. Mais estratégia e menos operacional, né? Porque assim, às vezes eu penso assim, eu tô fazendo uma tarefa. Né? Às vezes eu tô falando uma loja fazendo uma vitrine, eu falo assim, mas isso aqui eu posso delegar? Claro que eu posso. Né? Preciso eu estar fazendo? Não. Então, assim, o meu Instagram eu posso delegar? No momento eu não posso. Então, eu prefiro fazer o quê? Ficar no Instagram. Então, a gente tem que ver quais são as funções, do que você é muito bom, do que você é bom, o que não dá para você delegar no momento. Assim, um atendimento dá para delegar, né? Uma vitrine eu consigo É. delegar, né? Etiquetar um produto eu consigo delegar, passar meninas, isso aqui vai é código tal, preço tal, né? Arrumar uma prateleira, eu preciso eu ir lá e arrumar? Não, né? Então, assim, claro, tudo é um processo, né, Maia? Eu falo, tudo vai
Mas assim, hoje que nem nós cuidamos do nosso Instagram, nós já vimos que nós estamos no gargalo, então a gente precisa de um social media, nós temos o gestor de tráfego, mas a parte toda nossa, do feed, stories, meu, isso consome muito, né? Mas e é aí que tá o segredo para você crescer. É só através da rede social. E mesmo tendo um social media, que é o seu Sim, é o nível que você já chegou, passando por todos esses momentos de subnichar a sua loja, e agora você entrou, depois que você entrou para sua escola, para a escola, e eu vejo que o que fez então você aumentar o seu faturamento, que já é muito, se você, né, quiser depois compartilhar, se sentir à vontade, não tem problema. 50% foi você além de você já conhecia de tecido, mas saber apresentar o seu produto que você aprendeu na escola, o seu posicionamento nas redes sociais, né, o online, sim. marketing, o provador, comunicação, que era algo que você precisava lapidar e que deu um salto que contribuiu também com esses seus 50%, você acessar o conhecimento, né? Você mergulhar nisso, você buscar mais e mais em prol da sua cliente. Você sente que a sua cliente, ela retorna isso, ela fala sobre os conteúdos que vocês compartilham, depois que você começou a estudar, você sente que elas poxa, que legal, que bacana que você está trazendo para gente, né? Você está aprimorando, tá contribuindo ainda mais. Esse retorno das suas clientes, eu vejo, né, você já falou que a cliente reconhece você, né, na rua já. Sim. Sim, elas falam bastante. Ai, nossa, que nem a nossa live. A gente faz uma live, mas de conteúdo, né? A gente não tá ali para vender o produto. A gente procura trazer o mesmo look de várias versões, mudar os sapatos. Então, assim, a gente contrata modelos, a gente faz como se fosse uma campanha, igual você faz um lançamento para vender a escola. Então, a gente trabalha gatilhos mentais. Eu não sabia o que era um gatilho mental. O que é trabalhar uma urgência? O que é trabalhar uma escassez? Muito lojista não sabe o que é isso. Então, assim, eu acho super importante a gente entender, né? Assim, gatilhos mentais, gente, tem que saber. Não tem como você fazer uma campanha sem saber o que é um gatilho mental. Então, assim, primeira coisa, assim, se eu não. Agora, saber a gente pode não saber, né, Maia? Agora a gente tem que ir atrás de conhecimento, porque o conhecimento. Eu acho que hoje, Maia, a grande sacada é que o conhecimento está aí ao nosso favor. Né? Então, assim, vai da nossa disposição de falar, não, eu vou encarar isso, porque é duro a gente sair da zona de conforto. É muito mais fácil a gente falar, não, né? O mercado tá ruim, é o governo, a gente joga a culpa no governo. É a crise. Todo mundo fala para mim, é a crise. Eu falo, gente, não posso reclamar, né? Porque assim, quem faz o nosso, eu falo, quem faz o nosso, você tem uma frase que você fala, movimento, não existe mês fraco, existe mês sem estratégia, né? Então, quem faz o nosso movimento somos nós mesmos. Então, assim, a gente tem que se mexer, a gente tem que estudar. Sem conhecimento, você não vai a lugar nenhum. Né? Então, se você não quer estudar, então nem monte loja, nem vai empreender, porque eu falo, a vida do empreendedor, eu acho que até a gente morrer, eu acho não, até morrer, eu quero todo dia aprender um pouquinho mais, sabe? Mas todo dia tem que ir dormir com a sensação que eu aprendi algo hoje, É isso. né? Tem gente que, eu acho que tem gente que se alimenta no inconsciente dela, infelizmente, das murmurações, das lamentações. Tem gente que, sem perceber, ela se sente bem quando isso é reforçado. É muito difícil, a culpa é do fulano. Eu não ando aqui porque fulano não melhora. Eu não ando aqui porque é sempre uma bagunça. Eu não, tá vendo? Tá vendo? Olha só, a culpa não é minha. Olha só o mercado. E sem ela perceber, esse é o alimento que faz ela se sentir Sim, bem. É uma autossabotagem ela terceirizar aquilo. Somos pessoas diferentes, a gente precisa buscar conhecimento sobre pessoas para a gente aprender a lidar com pessoas, para a gente buscar esse equilíbrio, mas tem gente que vitimiza, né? Vitimiza. essa mentalidade de que eu preciso buscar conhecimento, isso é um investimento em mim. E aí, assim, cara, eu não tenho tempo. Você entendeu? Eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho muita coisa para fazer. E aí, o que você vai fazer por mim? Eu nada. É o seu sonho. É o que você quer. O que você acredita que consegue alcançar é o que você vai alcançar e pronto, acabou. Aquilo que você coloca significado é aquilo. Eu estava lendo o livro da Mente Milionária e lá fala que um dos princípios é assim: a nossa mente ela é uma pasta de arquivos e a nossa mente ela não é misericordiosa, a nossa mente ela não tem compaixão, não tem empatia. A nossa mente ela vai acreditar naquilo que a gente conta, nas histórias inventadas. Ela não Sim,
feita para fazer sentido. Ela foi feita para acreditar naquilo que você conta ou nas crenças que você pegou da sua infância. Mas o maravilhoso é que ao invés de a gente ficar tentando, né? Ah, porque lá atrás eu fui criada assim, porque minha família era assim, por isso que eu sou assim hoje, eu posso contar uma história nova para ela. Nossa, Mai, eu vejo isso, porque assim, se você fosse ver, eu e minha irmã teria todos os. A gente era para não ser nada na vida, porque a gente não tinha casa, a gente era rejeitada porque minha mãe já era divorciada há 40 anos atrás. Uma mulher ser divorciada era como se fosse uma mulher da rua, entendeu? Então, assim, minha mãe não. Ela pegou as duas filhas, depois a gente não tinha como ficar com a gente morou na empresa, né? A gente morou com os avós paternos, moramos com avós, não tínhamos casa, fomos morar em casa de funcionários, né? Então, assim, a gente. Sim, a gente passou muita dificuldade. Então, assim, minha mãe só não mudava, só não me mudou de escola. Fiquei naquela escola pública por 10 anos, que eu falava, mãe, não quero perder meus amigos. Mas, assim, a gente teve uma infância de escassez, entende? Que nem hoje, pra mim, casa, mãe, é tudo, porque eu nunca tive casa, né? Então, eu falo pro meu marido, meu sonho sempre foi casa, porque, assim, é uma coisa. Aquilo que a gente não teve, a gente. É um apego, né, Mike? Você fala assim, poxa. E eu me sinto vitoriosa. Consegui minha casa da praia, minha loja é muito boa. Viajo, vou fazer minha festa da minha filha agora em fevereiro de 15 anos, a festa que ela tanto queria. Então eu falo, meu Deus, aonde eu olho para trás, Maia, eu tinha tudo para dar errado, né? Pais divorciados, a gente não tinha casa, enfim, uma escassez, sabe, nunca passamos fome, mas passávamos vontade. Não tinha frios, não tinha esses supérfluos, não tinha. Não tínhamos casa. Pense, minha mãe não tinha condição de pagar aluguel, ela ligava, vamos mudar. Não vou conseguir pagar. A gente tinha que mudar. Então, eu mudei 14 vezes. Hoje, eu falo, meu Deus, né? Que loucura. Ficávamos, às vezes, 1 ano, 6 meses. Então, assim, eu falo, meu Deus, da onde eu vi, onde eu cheguei, Mai, me sinto muito, sabe, assim... As pessoas até falam, nossa, você é inspiração, sabe? Que eu posto algumas coisas no meu stories também, pessoal. E, assim, as pessoas veem, porque, assim, uma coisa que eu tenho, Mai, não sou preguiçosa. Se tem um desafio, meu mês não tá legal, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a estratégia? Eu não vou ficar acomodada, de braço cruzado, achando que, ai, porque é o governo, ai, é o governo, ai, porque é o mercado, ai, porque é a Shein, ai, porque não sei o quê. Gente, se você for olhar, você não monte nada, porque vai ser desafio o tempo inteiro, né? E assim, minha mãe sempre falou, gente, vamos para cima, não desista. Desistir não é uma opção, né? Acho que isso tem que ficar muito, muito claro, sabe? Mas desistir não é uma opção. E eu queria que você compartilhasse aqui uma história que você me contou, que eu achei muito forte, que não só da sua infância que você viveu, reconstruiu, né? Não sabia dessa parte que você morou na empresa, com funcionário, mas Funcionários, você também já teve à beira da morte, né? sim, Então, ali já você também tinha tudo para e que tudo que a gente vive na vida dependendo da situação, da cena, isso gera um impacto em sim, nós, aquilo demais. a morte que fica marcado e que a gente pode ou você debruça naquilo, né? Ou você já desiste, ou você aprende com aquilo e segue. E hoje pode estar aqui contando isso para encorajar outras pessoas que não passam e nem passaram pela metade do que você passou, para que elas vejam que é possível. Como que foi esse episódio que faz foi na sua loja? Quanto tempo que tem lá da sua vitrine que quebrou? Sim, eu tenho uma entrevista, Mike, que eu dei para a Globo News. Assim, em 2020, ainda mais, veio a pandemia. Ó, Mai, minha vida dá um livro. Eu ainda quero escrever um livro, viu, Mai? Porque, assim, eu até tava pensando nisso esses dias. Falei, meu Deus, eu preciso fazer um. Assim, eu não sei como funciona isso, mas, assim, é um anseio que agora eu tenho. Porque, assim, depois em 2020, a minha mãe, que é nossa modelista, estilista e cuida da produção, minha mãe a gente voltou a trabalhar, deu aqueles 15 dias de lockdown. Eu falei, eu não vou ficar em lockdown. A gente já começou a ficar desesperado. O que nós vamos fazer? Aí eu falei, eu não vou ficar, nem minha irmã. Ficamos 15 dias, já voltamos para a fábrica. Aí eu falei, mas vamos fazer máscara. Aí a gente foi fazer máscara de pano, que o governo tinha liberado. E minha mãe é grupo de risco. Minha mãe tinha 64, 65 anos. Eu falava, mãe, deixa que eu vou buscar os tecidos. Estava tudo fechado, o braço todo fechado. E eu ia. Mas a minha mãe, como é muito teimosa, minha mãe começou a ir, comprar elástico, comprar. Minhas máscaras foi um sucesso. A gente teve que chamar todos os funcionários, voltar. Vieram pessoas da loja, colocamos tudo na fábrica. A gente não dava conta, era motoboy, não tinha como entregar, porta não podia ficar aberta e a gente não tinha indo delivery, não tinha site vendendo, tudo para nós era muito novo.
Mas foi um sucesso. Porém, minha mãe, em junho de 2020, minha mãe pegou o Covid. E minha mãe começou, gente, eu tô ficando assim, assado, foi ficando ruim, internou. E aí minha irmã tava com ela no hospital, me falou, à noite você vem, traz um pedaço de pizza pra mãe e vem visitar a mãe. Falei, tá bom. Quando eu cheguei, mãe, os aparelhos estavam despencando tudo. Eu comecei, meu Deus, aí chamei as médicas, fui no hospital. E aí a médica falou, sua mãe tá muito grave, já tá com acho que 70% do pulmão tomado. Né? Eu falei, põe ela na UTI. Aí a gente não podia ficar. Minha mãe falava, vai embora, que você pode pegar a doença também. Eu tenho filhos, meu marido. E assim, é uma doença que ninguém sabia. Minha mãe pegou bem em 2020. E, enfim, mãe, minha mãe foi para UTI. Os médicos desenganaram. Minha mãe só tinha 5% de chance de sobreviver. Eu falei para minha irmã que eu não tinha condição de ir para UTI ver minha mãe. Aí ela foi. Aí ligou para o meu marido e falou: realmente, está muito grave, o médico já desenganou. O estado dela, minha irmã foi lá, viu ela cheia dos aparelhos, toda assim, Mai. E aí eu falei, meu Deus, além de você perder a sua mãe, você vai perder o cérebro da tua empresa, do teu ganha-pão, né? Eu só orava a Deus, orava e assim, eu falava. E aí minha irmã começou a ir visitar por uns 10 dias. Minha irmã volta, me liga e fala, eu também não tô boa. Tô gripada, tô tossindo, vou pro hospital. Minha irmã também vai pro hospital e fica na UTI. Então eu tive a minha mãe, a minha irmã, cada uma numa UTI, só que a minha irmã não ficou grave, mas como era obesa, grupo de risco, já internaram. E minha mãe, Mai, fiquei. Minha mãe perdeu todos os movimentos. Cheguei um dia, minha mãe fazendo diálise. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu ia todos os dias pedir força, porque eu nunca tinha enfrentado uma UTI, nunca tive um ente muito próximo. E chegava, ia para o quarto, que meu marido não queria que eu ficasse na casa, enfim, podia passar. Só que eu fui assintomática, mas fiz todos os exames. Eu tinha o vírus e não tinha nenhuma reação. Então, assim, eu entrava na UTI, eu punha as máscaras, punha isso aqui. Gente, foi a coisa assim, me impactou, sabe, Maia? Eu criei tanta força ali. Só que eu já não. No final eu já tava, Senhor, o que, que você quer? Porque já tava 15 dias, minha mãe ia ter que fazer a tráqueo porque não pode ficar mais do que 15 dias entubada. E no 17º dia, fui ver minha mãe, ela foi desentubada, estava sentada, minha mãe perdeu todos os movimentos, minha mãe fez a físio e minha mãe hoje está aí, recuperada, trabalhando com a gente. Então, assim, foi o maior milagre que eu já vi, porque eu mesmo, mas sabe quando você tem fé, mas você tem muito medo? Você fala, meu Deus, a gente acaba pensando no pior, por mais que você tenha muita fé, né? E aí, depois, em 2020 mesmo, passaram 4 meses, eu caí dura na minha casa, fui almoçar, fui deitar, caí dura no chão. Meu marido, eu moro num prédio muito perto dos hospitais, eu moro perto da Paulista, e um prédio que tem muitos médicos, porque é uma região que tem muitos hospitais grandes. E eu tenho amiga aqui no meu prédio que ela é enfermeira. E meu marido falou para meus filhos, vai chamar a tia Tânia pra... E a minha amiga já pegou uns médicos do corredor. Só que ela fala, quando eu te vi, Priscila, porque assim, eu caí dura, eu não respirava. Aí meu marido chamou o SAMU, minha amiga fez os primeiros socorros, que eu não, diz eles que eu fiquei roxa, já comecei a enrolar a língua. Foi assim uma coisa, e aí chegou no hospital, desceu, meu marido falou que veio médico de tudo quanto era lado, me pôs na tomo. Ninguém sabia o que eu tinha, e aí um japonês falou assim: essa moça tem um objeto no coração, no peito. Enfim, aí eu tinha almoçado, aí eu fui para o centro cirúrgico passando muito mal. Eu achei que estava tendo um AVC, um neurisma. Porque aí, no mesmo tempo, também eu tive com um problema com meu pai. Meu pai morava na praia. E aí, foram descobrir, né, que... Aí eu fiz... Aí quando eu acordei, eu estava na UTI entubada. Uma sensação horrorosa. Eu falava, tira isso, tira isso. Aí a enfermeira veio e tirou. Quando eu olhei no meu peito, um esparadrapo enorme, desse tamanho. Pensa uma pessoa que nem gripe pega. Eu não fico doente, eu não gripo, não tenho dor de cabeça, não tomo praticamente nada de remédio. Aí ela falou, vou ligar pro seu marido. Ligou quando meu marido chegou. Eu falei, mas o que que é isso? Ele falou, Priscila, o coração. Aí meu marido levou vários exames e aí os médicos começaram a ver o que, que tinha. Eu tinha um objeto, perguntaram se na minha infância tinha acontecido alguma coisa, que eu estava com um objeto no pulmão. E aí eu tenho que. Eu fiquei assim, com sonda, eu não mexia, eu fiquei um mês tendo que dormir de cabeça para cima. Eu fiquei com o respirador com oxigênio. Então, assim, aí eu falei, gente, não aconteceu nada comigo. Aí eu lembrei de um vidro que caiu numa loja, quando eu tinha 22 anos, caiu nas minhas costas. Eu tava mexendo na vitrine, fui mexer na vidraça e o vidro caiu. E esse vidro ele entrou nas costas, só que eu fui removida pelo shopping na época, tudo. Só que eles costuraram as minhas costas com o vidro dentro. Ninguém viu que o vidro entrou. E é grande, tem uns 8 centímetros. Eu até tenho uma reportagem, acho que aqui no meu perfil.
E aí, mas eu falei, gente, o vidro. Na hora eu lembrei da vendedora falando, ó, tem um vidro nas suas costas. E aí eu falei para os médicos, eu acho que pode ser um vidro. Como o vidro é transparente, ele não aparece em tomo, ele não aparece em raio-x. E aí, Mai, eu fui sem mexer, porque até para fazer os exames, o homem falou, você não mexe? Eu falei, moça, eu não mexo, as pernas não mexo nada. E assim, aí eu fui para a segunda cirurgia do pulmão, dois órgãos super grandes, coração e pulmão. Depois de 3 dias, e assim, quando eu voltei, não andava, eu não conseguia mais pentear o cabelo, as enfermeiras que tinham que vir, não fazia, tava com sonda, com dreno, com. Nossa, Mai, parecia uma árvore assim do meu lado. Pensa, uma pessoa que nunca ficou doente. Eu falei, meu Deus, mas, Mai, foi ali que eu tomei a decisão, porque eu tinha muita vergonha, sabe, Mai? Eu tinha vergonha de falar, de gravar. No pessoal, eu já era o contrário do que você fala. Eu já sou super comunicativa, mas na frente das câmeras não ia. E aí eu prometi. E eu achei que eu ia morrer. Assim, eu falei, Senhor, eu ia pro centro cirúrgico e falava, Senhor, entrego minha alma a ti, né? Porque assim, não tenho medo da morte, mas assim, era muito grave a minha situação. Os médicos tinham muito medo. Teve um médico que falou pra mim, eu não dormi na noite que você ia fazer cirurgia. Eu falei, doutor, mas você é médico? Ele falou, eu tava com muito medo. Eu tava com 42 anos, né, Mai? 42 anos. Aí ele falou assim, você tem filhos e não sei o quê, uma família. E aí, Mai, quando a gente voltou, depois a gente ria muito, a gente se abraçou, virei amiga dos médicos. Os médicos falaram assim: nunca vi uma família igual a sua, que encarou esse desafio. Assim, tem que fazer, Mai? Tem que fazer. Tipo, eu ia voltar para outra cirurgia, ia. Mas eu vou fazer o quê, Mai? É só Deus, né? E ali eu prometi para mim mesma que se eu voltasse, eu não ia ser a mesma Priscila. Que ali uma Priscila ia morrer e ia nascer nova. Que eu queria fazer a diferença, que eu queria falar do que Deus fez na nossa vida, do que Deus é misericordioso, do que eu sou um milagre, sabe? Mas os médicos falaram pra mim. Eu até brinquei com ele, porque eu tô com uma cicatriz, mas tem que fazer uma plástica. Eu tô com uma cicatriz assim enorme. Meu marido fala, deixa isso pra lá que eu não quero mais você no centro cirúrgico. Mas assim, ele falou até pra mim, Priscila, não teve como eu fazer uma coisa menor, tava com muita hemorragia. E ele falou assim, seu coração estava todo tomado, você já não estava mais respirando. E eu não respirava mais, eu te via, queria falar e eu desmaiava. Eu voltava e desmaiava. Uma sensação, Mai, horrível. Falei pro meu marido, eu só falava assim, socorro, socorro. Então, assim, mas se eu tô aqui, é porque Deus tem um propósito na minha vida, eu creio, né? Dali pra frente, eu comecei a gravar, fazer meus vídeos, assim, mesmo sem recursos, que eu acho que ninguém começa bom. E dali, né? E assim, até a minha live com você, Mai, para você ver. Aí depois eu perdi meu pai em 2021, dezembro de 2021. Eu ainda estava ajudando, ele tinha um restaurante no litoral de Santos. Eu tinha assumido esse restaurante enquanto ele estava doente. Eu cuidava das lojas, mais do restaurante no litoral, comida, Mai. E fazia todo o financeiro. Então, quando você fala assim, eu não tenho tempo, gente, a gente arruma. Quando a gente quer, a gente prioriza, né? E meu pai veio a óbito. E a gente tem um irmão por parte de pai, dois irmãos, né? E na mesma época que meu pai faleceu, nós descobrimos um câncer dele, de sarcoma. Inclusive, a semana passada, esse meu irmão veio a óbito. E eu não tinha nem condições de nem fazer a live, que eu tava. Até falei com a Thaís. E assim, mas assim, eu e minha irmã ajudamos, a gente viu todos os recursos, infelizmente já estava metástico. E aí eu fico pensando na minha vida, eu falo, Senhor, sabe, Mai? Mas eu tô aqui, encorajando, mesmo passando por todas. Tem 10 dias que eu perdi um irmão, né? E assim, fui no enterro, abracei a mãe dele. é, eu e minha irmã, a gente se uniu assim muito, a gente lamentou, perdemos o meu pai, agora viemos a perder ele. E nessas horas, mais, é que eu falo, não tem nada mais forte do que a gente encarar o enterro, Mai, porque lá você vê o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu posso fazer a diferença nesse mundo? Deus, se eu estou aqui, eu estou viva, eu respiro, e eu estou aqui é porque Deus tem um propósito. O que, que eu posso fazer a diferença? Ele faleceu com 27 anos. Em 2 anos, os médicos já tinham desenganado. Né? E aí, assim, eu penso, Mai, que quando eu estava ali, claro, foi muito difícil, porque aí veio a sensação do meu pai. Meu pai morreu de uma forma muito trágica e os gatilhos vieram. Mas eu falei, eu tenho duas escolhas. Eu vou ficar na cama e vou ter uma depressão, como eu cheguei a ter e fui me tratar. A gente precisa, assim, de psiquiatra, de psicólogos, a gente precisa de ajuda, não só a igreja, porque depressão não é doença, depressão é uma doença, não é falta de boleto e nem falta de Deus, porque eu sou cristã, tenho milhares de boletos. Então, assim, se
tem alguém aqui que tem isso, vai se tratar, porque eu precisei de ajuda, né? Meu marido esteve comigo. E agora, quando eu passei por isso semana passada, eu tinha até marcado a live, só que eu falei, tá, falei pra sua irmã, eu não estou no momento. Mas assim, depois fui trabalhar, mas fiz fotos e vídeos, que estava tudo marcado com as modelos, com o espaço. Eu e minha irmã falamos, vamos fazer nossas campanhas, vamos voltar, a vida continua e segue, né, Mai? E assim, ali, Mai, no cemitério, eu acho que a gente deveria visitar, porque ali você fala, meu Deus, o que que eu posso fazer de diferente na vida das pessoas e o que eu estou fazendo com a minha vida? Quais são as minhas escolhas no dia de hoje, né? E ali a gente não vai reclamar de nada, Mai, porque a vida fica, você fica tão, sabe, diante da morte, porque tudo dá jeito, né, Mai? Só a morte que não. Então, aí depois eu já falei com a sua irmã, ela assistiu meus stories, eu falei, tá, estou pronta sim para fazer a live com a Mai. Estou pronta sim, porque eu tenho que falar da minha mensagem, eu tenho que encorajar mulheres, porque a vida não é fácil. E olha tudo que eu passei, eu tô aqui, né? Eu estou aqui, estou pronta e não desisti, né? Perdi meu pai, perdi meu irmão, tenho aqui as cicatrizes da minha cirurgia, minha mãe quase morreu de Covid, já quebramos, tive uma infância traumática, mas sou muito grata, Mai, porque foi tudo isso que me fez chegar até aqui. Toda essa minha história fez a pessoa que eu sou hoje. Né? E eu louvo a Deus. A sua irmã ficou tão assim, eu comecei a chorar e foi assim. E assim, eu quero essas pessoas perto de mim. Né? E aí até eu falei, não, aí eu falei, Thaís, eu quero estar na casa, no aniversário da Mai. Aí eu falei, tá, eu só tô correndo com a festa da minha filha, que é bem no dia 17, aí depois de 10 dias do seu, então eu não consegui. Mas ela falou, claro, a gente quer você. Porque eu falei, eu quero estar no meio dessas mulheres, sabe? Eu quero estar num ambiente forte. Eu quero estar no meio de pessoas, né? Eu tenho, assim, uma admiração muito grande por você, pelo chefinho. Sua plataforma é maravilhosa, o suporte é incrível. Eu mandei até ontem uma mensagem, olha, eu quero fazer parte da casa hoje de 7 horas da manhã já. Como você quer fazer? Não sei o quê. Então, assim, eu me sinto acolhida. É uma família, né? Eu acho que é muito mais do que a gente aprender moda. É muito mais, é além disso. Então, a gente tem que estar em ambientes que nos encorajam. A Thaís falou, quero te abraçar muito. E eu falei, tá, você não tem nem noção da morte do meu pai. Que, assim, sabe? Então, eu estou aqui, Mai. E as pessoas me olham e falam, você é uma mulher muito forte. E eu sinto, Mai, que eu sou muito forte, que minha vida pode, sim, ajudar muitas mulheres. Não, palavras. Tomar um copo de água aqui. Tomar uma água. Vou tomar uma água. Ó. Eu achei, Mai, que eu não ia conseguir fazer essa live, mas eu falei, não, eu vou fazer. Era sexta-feira o meu dia. E a Tá acompanhou tudo, postei a foto do meu irmão, 27 anos. E, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui. A gente fala, por quê eu? E por que também não eu? Né? Por que também não eu? Né? E estou aqui, né, Maia? Aqui estou para ajudar, para encorajar essas mulheres, para falar que não é fácil, não vou falar que não é, mas é um dia de cada vez. A gente precisa de pessoas, graças a Deus, Mai, que eu tenho meus funcionários, eu tenho uma moça que me ajuda na minha casa, que eu falo, Senhor, muito obrigada, né, por esses colaboradores, por essas pessoas que estão comigo, porque às vezes você não tá bem, que nem eu não estava bem em condição, teve um dia que eu fiquei em casa, chorei o dia inteiro, eu já cortei isso. Eu falei, não, coloquei louvores, falei, não, vou levantar, vou para a loja. Minha irmã falou, vamos fazer as fotos, vamos ver os colares, vamos ver os sapatos, e assim, Mai, vida que segue, e a gente vai, sabe, é só Jesus, né? Eu falo, é só Jesus para nos ajudar. E esse ambiente, e as pessoas, né, Mai? Esse ambiente é um acolhedor. E eu falei, não, não posso fechar a minha boca, eu tenho que ser luz. Gente, que Pri, você, né, é isso. Deus faz as coisas, a gente não entende, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é pra gente entender. Eu aprendi aqui com você a aceitar a nossa história, que a nossa mente acredita na história que a gente conta, que a gente deve viver o luto, sim. Nós não somos supermulheres, nós não somos semideuses. E Sim, o fato de passar por isso não quer dizer que você está caída na fé, que você é fraca. Não, que você é uma pessoa. sim, E e que mostra a nossa dependência, né, de Deus, e que tudo é possível. Na história que a gente vai contar, para ressignificar aquilo
e você tá olhando, você olha pro propósito, né? Você olha, isso que eu tô vivendo, eu faço, eu tenho vários registros de momentos meus aqui, e que eu falo assim, hoje eu tô assim, às vezes, mas isso aqui eu vou usar lá na frente. Isso é com Isso aqui é certeza. um processo, isso aqui é uma escola. E você enxerga dessa forma, né? E é por isso que você está aqui hoje. E é possível para todo mundo. E às vezes a gente, por tão menos, a gente deixa de abraçar as pessoas que a gente ama e falar que ama, porque ela fez alguma coisa pra gente. Aí a gente fica ali semanas sem conversar com aquela pessoa. E a gente, Sim, né? Eu vou deixar a pessoa, ela me procurar, ele me procurar. Eu não fiz nada. Ele tem que aprender, ela tem que aprender. Quando a gente poderia ter ido lá e feito a nossa parte, porque a morte chega, seu irmão, seu pai, e aí as pessoas se arrependem depois que as coisas já passaram e não vivem, né, o dia de hoje. Você lá, né, vendo aquela situação, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque não volta, sim, não volta. mas uma coisa, Mai, eu sou muito assim, eu faço de tudo. Enquanto a vida, eu. Porque eu também, com meu pai e com ele, eu e minha irmã fizemos de tudo, além das minhas forças, mas larguei meus filhos, larguei meu marido, falei pro meu marido, toma conta deles, foi bem na época da pandemia. Porque eu falei, agora meu pai e meu irmão tá precisando da gente. A minha irmã ficou com meu irmão, eu fiquei mais com meu pai, ainda assumi esse restaurante na praia. Pensa, eu ia pro Parque Dom Pedro comprar frutas e verduras à noite aqui, porque é muito mais barato em São Paulo, e levava meu carro abarrotado de frutas, verduras e legumes toda quarta-feira para praia, ia para o mercado fazer despesa para deixar para a semana inteira para os funcionários, fazia todo um financeiro, além do meu Instagram e além das minhas lojas. Por um ano e meio eu fiz essa vida. Eu não sei como eu consegui, né? E aí, assim, e visitando meu pai doente, enfim, uma situação. E aí, Mai, quando a gente vê, a gente fala assim, meu, a gente tem força, a gente consegue, né? A gente, assim, a gente às vezes com uma loja, às vezes a gente, às vezes empreendedoras com uma loja, eu não tenho tempo, eu não consigo. Aí eu tenho dois filhos, eu tenho meu marido, claro, que eu tenho uma moça que me ajuda na minha casa, é óbvio. Mas assim, a gente às vezes reclama por muito pouco, sabe, Mai? Por muito pouco. E assim, eu fiz tudo, tanto que no enterro as pessoas do meu pai aplaudiam. Essas filhas merecem aplausos. Essas filhas. Meu pai fez muito pouco, assim, por nós, né? E a gente poderia pegar e virar e retribuir da mesma forma, mas a gente não. A gente fez igual Jesus, deu a outra face. Tô ali com você até a morte. Ele falava, filha, eu te amo. E eu também falava, pai, eu te amo. Eu tinha muito sonho que a gente ia refazer a nossa família, né? Que a gente ia conseguir, mas os nossos planos, muitas vezes, não são os planos de Deus, né? E assim, ele se foi, meu irmão também se foi. E a vida continua, né, Mai? Claro que tem essa perda, essa saudade, mas assim, eu quero encorajar, porque não há nada pior, né, nesse mundo do que a morte, né? Porque ali não há nada mais a que ser feito. Então, enquanto a gente tem vida e tem saúde, Mai, e tem loja, e se você não tem dinheiro hoje, não tem problema. O que você só não pode ter é falta de conhecimento, é falta de pessoas, é meu foco para 2024 é o networking, né? Que você vem falado, que você foi aí para Miami, você também mostrou. É a minha saúde mental, física e espiritual. Porque se a gente não estiver bem nessas três coisas, também não vai fluir. E network com pessoas, né? Porque isso faz total diferença na nossa vida. Né? Um mentor, networking. E a gente cuidar, gente, assim, qualidade de vida, alimentação, atividade física, eu tenho me propondo. É duro, tem dia que eu vou e falo, que ódio, mas eu vou. Né? E assim, eu podia estar lá na cama, né? Mas jogada, triste, chorando. Mas são as escolhas que a gente resolve fazer na nossa vida. Aí eu falei, não, vou voltar para academia, vou para a loja, vou gravar, vou. E as pessoas olham e falam: Meu Deus, que mulher, né? E é isso, Mai. Gratidão. Você é muito especial. Que incrível, nós somos. Eu aceito isso. Até isso, às vezes, a gente tem dificuldade, né, de receber as coisas. Nós somos especiais. Eu não sei o que é perder alguém assim tão próximo. Eu não sei o que é esse sentimento. Eu só posso falar de algo que eu já vivi. Agora, quanto ao que você está falando sobre cuidar da mente, sim, eu sei o que é isso. Vivi isso na metade do ano passado e eu acredito que passei para entender mais as pessoas e para talvez inspirar pessoas a buscarem ajuda, sim, porque eu também fui muito preconceituosa quanto a psicólogo, achava que era coisa de doido.
Mas se Deus fez a medicina, ele fez os médicos porque ele sabia que a gente ia precisar. E parte de quem está aqui nessa live reconhecer que precisa de ajuda, Sim. reconhecer que não tem, e investir em si, porque às vezes acha que o gasto é muito alto, eu não posso fazer isso agora. E ela acha que assim, eu dou conta e passa dos limites. Quando vê, Sim. estourou a bomba e passou dos limites. O corpo estava dando sinais, Sim. as situações sinais. E isso também é uma coisa que eu estou levando para 2024. Cuidar da minha mente, buscar autoconhecimento, entender sobre pessoas, que as pessoas não são iguais a gente. Sim. Ter um bom relacionamento com pessoas, ainda mais que eu trabalho com mentoria, eu preciso entender vocês, porque senão eu vou julgar, vou achar que é frescura, vou achar que, você tá sendo mole. Não. Tem coisas que, assim, a gente vê. Hoje eu falo, vai, vive o seu luto mesmo. Você viveu, ó, você tá com 10 dias aqui, assim, eu não sei, eu vou te falar a verdade. Não sei se eu estaria fazendo uma live depois de 10 dias de perder um irmão, sabe? Bom, eu não posso falar porque eu não passei por isso. Mas o luto tem o início, meio e fim. E a gente precisa voltar, né, para a rota da vida e cuidar de si, seu relacionamento com Deus, cuidar de você, cuidar da família e trabalho. E no trabalho, investir em Sim. conhecimento, aplicar conhecimento e se desenvolvendo, entendendo que a gente sempre vai precisar tá acessando algo e pessoas. Tá? Pessoas, ambiente, inspira, é importante. Então tem gente que perde muita oportunidade por conta do medo, né? E aí, é só quem tá aqui do outro lado que sabe como é. E eu faço questão de compartilhar com vocês tudo que eu acesso, porque realmente é pra gente ir junto, como eu falo, hashtag vamos juntas. Pri, parabéns, assim, Obrigado, Mai. Alessa, te abençoe cada vez mais, que ele te use para alcançar mulheres do mundo inteiro. A internet não tem fronteiras, né? Seu testemunho é muito forte e hoje, né, eu saio aqui dessa live valorizando ainda mais as pessoas, valorizando ainda mais o momento de hoje. Às vezes a gente vive muito no momento de amanhã, no final do mês, né? Verdade. Amar as pessoas, pedir desculpa se necessário, pedir perdão se necessário, ser humilde. Isso é algo que às vezes a gente é difícil pra gente por conta do ser humano que nós somos. Sim. Mas Deus ajuda e ele vai ajudar, a gente vai lá e faz o que tem que ser feito e as outras coisas elas vão fluindo se a gente se dedicar, né? E Com você certeza. do início ao fim. Obrigada pela sua Obrigado, Mai. disponibilidade, muita abundância na sua vida, de dentro para fora, né? Que você cada vez mais se fortaleça na sua identidade e que possa transbordar essa luz aí para as pessoas. Obrigada mesmo. Obrigado, viu, Mai? Beijo, adorei. Oi, Beijo. Tchau, sucesso. tchau. Beijo. Gente, que forte, né? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. E aí, me conta quais foram as sacadas da live antes de sair aqui. O que vocês aprenderam aqui nessa live? Eu perdi meu, fiquei muito mal. Eu não sei o que é essa dor, né, gente? Eu não sei. Mas realmente, cada vez mais a gente pode se prevenir um pouco mais, né? Buscando autoconhecimento. Isso é muito importante, assim. Às vezes eu achava que só ler ali a Bíblia, né, era o suficiente, mas quem lê ali, né, que tem essa comunhão com Deus, lê a Bíblia, aprofunda, busca um pouco mais, isso mostra interesse, né? O que vocês aprenderam? Me conta aqui. Gente, que incrível, né? Ela deu várias sacadas aqui. Mania Brasil, a loja dela. Aprendi que é muito bom viver. Uau! Que forte, hein? Às vezes tem gente que pede a morte, né? Por que eu nasci? Eu sou um erro. E não, é uma dádiva, né? Mania Brasil. A cliente dela tá aqui falando, a Dulce, falta de tempo é desculpa para não fazer nada, preciso mudar. Incrível. Isso ajusta, né, a rota e coloca foco, estabelecer as prioridades, né? É importante. Uma coisa que ela falou aqui que eu achei importante também é sobre você escolher as pessoas que acompanham a internet. Eu vou falar por mim, tá, gente? Como que é o meu comportamento aqui na internet? Eu entro no Instagram para pesquisar para vocês, lojas, conteúdos, ideias, pesquisar para o meu nicho
eu entro para descontrair, eu adoro ver o Reels engraçado. Eu adoro ver, às vezes, o Reels ali é engraçado. E se você me perguntar se eu acompanho uma pessoa todos os dias os stories dela, não. Eu trabalho com celular, mas não. Não tem ninguém que eu acompanhe todos os dias ali que eu tô. Mas tem, às vezes, pessoas aqui que acompanham muitas pessoas e perdem muito tempo. São muitas vozes, muitos caminhos que te levam no resultado que você quer. E sim, podem até te levar, mas às vezes pode ser que tá te deixando mais confusa, tá te deixando, às vezes, né, mais ansiosa, com a sensação de ter muita coisa para fazer, te pressionando, sabe? Cada um vai imprimir a crença dele em você. Não, porque você tem que fazer 50 stories por dia. Não, porque você tem que... E aí você vai pegando aquela crença para você, você vai ficando ansiosa, você vai levando aquilo para sua vida. Então filtra, escolhe algumas pessoas para você acompanhar, aquele que você se identifica em relação ao seu negócio, da sua loja. Se você não tem filtro, se você percebe que está te fazendo mal. Se não, não tem o que mexer, né? Cada pessoa é de um jeito. Então, ela escolheu, ela fez vários cursos, vários métodos, inclusive até de consultoria de estilo. É que eu ia até falar isso, que às vezes as pessoas confundem, né? Elas entram aqui na live e falam, eu vou fazer um curso então de consultoria de imagem, então eu já vou saber o seu método. O meu método não é consultoria de imagem que você se forma lá como uma consultora de imagem, tá? O meu método da linguagem é toda voltada para a loja. Então, a minha comunicação, até de uma base de consultoria de estilo, é voltada para a loja. Como aplicar na loja, nos manequins, na vitrine, em você, qual a visão do seu posicionamento como lojista, e somado às estratégias. Então, eu vejo que às vezes a pessoa vai lá, faz só a consultoria de estilo, mas ela não tem estratégia, ela não sabe como aquilo se aplica na cliente ideal dela, como usar isso no posicionamento, porque isso não é uma metodologia de consultoria de estilo. Então, a nossa metodologia, ela é autoral. Inclusive, em fevereiro agora, a gente tem uma reunião com o time de pedagogos para a gente lapidar ainda mais essa nossa metodologia autoral, e você vai ter a oportunidade de fazer parte, ser uma especialista em moda, estilo e estratégia de vendas, 5 de fevereiro. Anota aí e eu vou revelar dia 21, domingo agora, dia 21? Domingo agora eu vou revelar quais vão ser as condições para você fazer parte da formação. Dá tempo para você se preparar até lá. E eu vou fazer algo nunca visto antes. Não vou fazer mais isso por aqui, tá? Então, aproveita essa oportunidade. Mas antes do dia 5 de fevereiro, eu vou fazer um treinamento gratuito, a nova era da loja de moda feminina. Eu já quero que você tenha resultado do dia 29 ao dia 4 de fevereiro. Sempre às 19h07, horário de Brasília. Se você quer fazer parte, digita aqui a palavra liberdade. Eu vou te enviar no direct uma mensagem, passa pelos passos e entra no grupo VIP. Não sai do grupo VIP, salva o contato, porque eu vou te manter informada, vou mandar material lá de apoio, exercícios, tudo para o nosso treinamento gratuito. Porque eu quero que você conheça um pouco da metodologia, conheça o método FIRE, que ele é simples e descomplica muita coisa que você tá aí, às vezes, se sentindo perdida, pressionada. São muitas vozes, né? Então, eu vou destrinchar para você o método FIRE. Então, tudo isso que a Pri falou aqui sobre posicionamento, sobre o que o cliente quer comprar, sobre estratégias, sobre como despertar o desejo de compra, sobre provador, sobre como você se destacar da concorrência, como você não ficar preocupada como ela aqui com o Shein, não é nada sobre isso. A nossa frase aqui é: quem é especialista não tem concorrência, quem aprende não depende. Então, eu já vou te dar assim, vou te entregar de graça, porque muitas das vezes você não recebe nem pagando, tá? Então, tem esse compromisso aí com a sua loja. Já anota na sua agenda, dia 29 de janeiro a dia 4 de fevereiro, treinamento gratuito. E aí, dia 5 de fevereiro, a gente vai abrir inscrição para formação especialista em moda e estilo. E entra no grupo, porque eu dei uma aula ontem. Quem participou da aula? Vamos fazer campanha. Ensino, mulher, sério, o que eu mais amo fazer é campanha de venda. Ontem nós fizemos uma aula que eu deixei de degustação para vocês que não são alunas. Quem é aluna aqui nessa live, quem não é? Quem é especialista e quem não é? Seguinte. Então, entra no grupo, escreve liberdade, que eu vou reunir com o time. A gente vai subir essa
aula. Eu vou ver como que eu faço para vocês assistirem, tá? É uma aula que eu deixei, é uma aula que eu dou mensal para as minhas alunas. Todo mês eu reúno com elas e eu entrego tudo pronto. Inclusive, dia 18 a gente vai fazer o workshop de tendências já para outono e inverno. 2 vezes no ano eu faço um workshop ao vivo. Tem as aulas gravadas, passo a passo, vou explicar direitinho no treinamento, tá? Então tem todo o passo a passo do método FIRE organizado. Lá você aprende sobre tecido, provador, como apresentar os seus produtos, estilos femininos, como aplicar os estilos dentro da loja, módulo de estoque, precificação do seu produto, compras, frequência de compra. Tem planilha pronta lá para você, tudo pronto, material de apoio para você. A gente tem um super bônus de finanças, um professor de uma faculdade lá de finanças, ele está dando um curso incrível para o financeiro, como você ter paz financeiro, administrar. Eu não sou expert em financeiro, tá? Então o meu negócio é estratégia, é moda, é estilo. Então isso ali é comigo. Sempre trago parceiros para vocês e a gente está agora com uma novidade que são as aulas de mentalidade. Porque eu também estou acompanhando o mercado e vejo a necessidade de vocês. Então, eu vejo que tem muitas empreendedoras aí ansiosas, muitas empreendedoras que têm potencial, mas não estão conseguindo externar esse potencial por conta da mentalidade, por conta do emocional. Então, a gente está trazendo especialistas, a gente está tendo encontros ao vivo com aulas de mentalidade. Então, não é um curso qualquer, tá? Não é um curso, tem vários cursos por aí, tem vários mentores por aí. Tem, mas o nosso é focado na necessidade dessa lojista. Se esse é o seu caso, então esse ambiente é para você. A escola chama Moda com Propósito, a gente fala sobre propósito, a gente fala do cliente, a gente fala sobre experiência, sobre encantamento. Não é só venda, tem a venda ela é uma consequência. E o que mais tem lá é estratégias, campanhas para estoque parado. Tem um módulo com especialistas de anúncio, tráfego pago também, como você faz com a linguagem da lojista aí na sua loja, tudo sobre o Instagram, campanhas, linha editorial, a gente tem lá dentro também. Eu posso visual merchandising, como ela estava falando, um módulo de como tem alunas que elas montaram a loja delas física só com esse módulo de visual merchandising. Então ela viu a aula e onde ela coloca o balcão, iluminação, arara, manequim. Então como você expor os produtos dentro da loja física, incrível. O nosso módulo de tecido também, com a linguagem simples, com aquilo que você precisa saber para a loja, para você lapidar o provador. A aula de provador também, para você fazer um provador profissional que vende. Aulas de vendas através do WhatsApp. Gente, é um lugar que tem tudo que você precisa, tá? Tem bônus de Reels lá para vocês. Acho que eu falei pro essencial, né? E então a gente vai abrir dia 5 de fevereiro. Essa é a formação, ok? Então nós temos o certificado reconhecido pela Faculdade de Brasília, através do MEC também, ok? Então você tem todo esse conhecimento, vai ter mais autoridade, mais confiança, ideias para você vender de 2 a 5 vezes mais e ter uma loja que é referência, uma loja que é reconhecida. E para você que fala que, meu Deus, não acho que eu não tenho recurso ainda, hoje o investimento da escola é 2.197 e a gente vai trazer uma oportunidade incrível que eu vou revelar dia 21, tá? O que as primeiras que entrarem vão ganhar, qual que vai ser a condição desse investimento. E você pode se preparar, tá? Você pode se preparar porque a gente vai disponibilizar um e-book de como você faz estratégias para levantar recursos. Então, se você está aqui já e quer entrar e não sabe como vai fazer, então já se prepara. Tem alunas que fizeram campanhas de vendas, tem alunas que fizeram rifa, olha isso. Tem alunas que fizeram bazar das suas peças pessoais. O que mais? Nossa, tem aluna que já fez começou a fazer crochê, começou a vender coisas para entrar para a formação. Então, assim, você está com prazo, você está com tempo. É só você focar nisso, determinar e fazer o que tiver que ser feito para entrar, se fizer sentido para você. Mas é por isso que eu vou fazer o treinamento gratuito, tá? Porque eu não quero que você entre no emocional. Eu quero que você entre para fazer acontecer e que o seu recurso ele retorne para você. Esse é o meu desejo, tá? Então, nessa aula que eu falei sobre fevereiro, é uma aula que eu dou para as alunas. Todos os meses a gente faz o planejamento do mês. Então, a gente já fez o de fevereiro. Nós vamos subir a aula na plataforma. Você que está aqui, que a aluna não assistiu ainda. E você que não eu quero te dar essa degustação para que você sinta o clima de como é aqui atrás. Então, entrando no grupo, fazendo sua inscrição no treinamento, escreve Liberdade
eu vou conversar com a equipe, ver como que a gente vai fazer para vocês assistirem. Talvez eu suba numa pasta, mando o link lá para vocês assistirem essa aula, tá? Tenho uma aluna de brechó, Elisângela, maravilhosa, ela arrasa no brechó e é aluna da formação. Ok? A aula de posicionamento e autoimagem é fantástica, muda a vida da gente. Verdade. Incrível, né? Muito bom. Então, pessoal, ó, um beijo para vocês. Uma excelente sexta-feira. Tamo juntas. Tchau, tchau.